vimos na aula anterior, que iniciou esta nossa série sobre educação e Constituição, que existem diversas formas de definir a Constituição. Nós temos a palavra Constituição, ela tem múltiplos sentidos, ela tem múltiplos significados. Nós trouxemos para a nossa aula uma abordagem sociológica da Constituição, onde nós podemos definir a Constituição como um retrato ou como uma fotografia das forças reais de poder numa determinada sociedade, o que é determinada por questões políticas, por questões econômicas, por questões ideológicas. E vimos também que a Constituição ela é um pacto. Ela é um pacto entre essas forças políticas. Então, ela resulta de uma série de embates, de lutas que são travadas entre as forças, entre essas múltiplas forças políticas. E ela representa também a sociedade que nós queremos, o país que nós queremos. Como eu falei, a Constituição, assim como as demais leis do nosso país, devem ser vistas como um mapa que nos dá o horizonte, que nos dá o caminho, as coordenadas. Mas ele só vai ser útil se ele for utilizado, ou seja, ele não vai ter utilidade se ele ficar na gaveta. Falamos também sobre as constituições que o Brasil já teve. Essa atual Constituição de 1988 é a nossa 7ª Constituição e apresentamos um método de estudo das Constituições e finalizamos discutindo o desempenho da Constituição, como analisar e como avaliar o desempenho da nossa Constituição. Então nós vamos começar esta aula de hoje falando exatamente do desempenho da Constituição. Eu começo por esse ponto, porque nós estamos vivendo um momento da nossa história nacional em que talvez seja o maior teste de estresse da Constituição de 1988. Nós temos uma série de grupos políticos, de pessoas que por razões motivadas por uma crise, por uma profunda crise econômica e política, elas têm ido às ruas pedir, por exemplo, a volta ou a reedição do Ato Institucional número 5. O que foi o Ato Institucional número 5? O Ato Institucional número 5 foi nada mais, nada menos do que uma navalha de morte. Sim, o Ato Institucional número 5 foi uma navalha de morte. Por que eu afirmo isso? Porque foi por meio desse ato institucional que os governos militares, que a ditadura militar prendeu, torturou, matou centenas de pessoas pelo simples motivo de divergir, de ter posições diferentes do governo de então. O ato institucional número 5 permitiu demissões de trabalhadores, seja de empresas, seja de órgãos públicos. Ele permitia, como eu falei, prisão arbitrárias, prisões sem uma necessidade de fato consubstanciada em lei, sem um crime consubstanciado em lei. Então ele foi um instrumento de uma das páginas mais negras da história do nosso país, que em nenhum momento nós podemos permitir que se reedite, que se volte a esse passado de trevas. Não é condizente com um país em que a maioria da população se diz cristã e vão às ruas por meio de mecanismos democráticos, porque a democracia permite a livre manifestação do pensamento, de ideias, mas vão para as ruas pedir o fim da democracia. Prosseguindo, a nossa Constituição de 1988, ela foi apelidada pelo então deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, como Constituição Cidadã,
Por quê? Porque ela coloca o homem em primeiro lugar. Se comparada com as outras constituições, que primeiro tratavam da organização do Estado, da organização política e administrativa do Estado, dos governos, dos poderes, essa Constituição, nos capítulos iniciais, ela traz as garantias e os direitos e as liberdades individuais. Ela traz um extenso rol de direitos sociais. Então, no campo das liberdades, dos direitos civis, ela permite a livre manifestação do pensamento, a liberdade de consciência e de crença, a liberdade intelectual, artística e científica, a inviolabilidade da casa, do lar. Ninguém pode adentrar na casa sem uma autorização judicial, o acesso de todos à informação pública, resguardado o sigilo da fonte, e um conjunto extenso de outros direitos civis que não se tem com um ato institucional número 5. A Constituição, no seu artigo 6º, ela estabelece como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Então vejam que ela inaugura o capítulo 6º, que é o capítulo dos direitos sociais, com o direito à educação. O Constituinte originário colocou a educação como o primeiro dos direitos. Aqui é importante registrar que as palavras na Constituição elas não são colocadas por acaso. Elas têm uma lógica interna, uma lógica de ser. Por que a educação é colocada, é elencada como o primeiro dos direitos sociais? Porque ela é o direito que inaugura ou que abre as portas para os demais direitos. Sem o acesso à educação, o direito à educação, ficam comprometidos os demais direitos. O direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à moradia, enfim, os demais direitos. Então, a educação é o direito que abre a porta para os demais direitos. E aí, ao falar sobre o desempenho da Constituição, eu vou enfatizar duas áreas ainda em que nós tivemos grandes avanços ao longo desses 30 anos. O primeiro deles é o da saúde, é a área da saúde. Mas muitos de vocês podem dizer que a saúde no Brasil, a nossa saúde pública, ela é muito ruim. Sem dúvida, ela tem muitos problemas, ela é ruim. Mas, se nós analisarmos o que existia antes de 1988, nós vamos ver que ela melhorou muito. Por quê? Porque antes de 1988, para ter acesso à saúde pública, a pessoa tinha que ser trabalhador contratado por meio de carteira assinada. Ele tinha que ter a famosa carteirinha do INAMPS, como era chamado o Instituto de Previdência e Assistência Social e a Saúde da época. Então, só essas pessoas tinham acesso à saúde pública. As demais, a grande maioria da população brasileira, era atendida pelas chamadas santas casas de misericórdia, por instituições de assistência social e filantropia, onde se tinha a presença dessas instituições. Então, com a Constituição de 1988, foi possível, poucos anos depois, se estruturar algo que é um destaque do Brasil em termos mundiais, que é o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós estamos vivendo um momento de uma grave pandemia, de uma situação de emergência em saúde pública, e esse momento mostra a importância de um sistema único de saúde. O quanto nós precisamos ainda investir em um sistema único de saúde, que tem, entre outros princípios, o de ser universal, o princípio da universalidade, ou seja, todos têm acesso ao SUS independente de condição profissional, de condição de trabalho. Uma outra área que nós avançamos muito foi a área da educação. E aqui eu vou registrar apenas 4 avanços. O primeiro deles foi de se ter o termo educação básica na sua totalidade, ou seja, uma concepção
de educação básica. Ela uniu as 3 etapas, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que a partir de 1996, com a nossa Lei de Diretrizes e Bases, constitui o que nós chamamos de educação básica. A educação infantil, a Constituição de 1988, ela pavimentou um caminho que em 96, com a LDB, permitiu colocar a educação infantil no campo da educação, no campo do direito à educação. Porque antes de 1996, a educação infantil era tratada como assistência social. Ou seja, creches e pré-escola eram vinculadas às secretarias de assistência social, aos órgãos de assistência social. Era um mero assistencialismo. A LDB, com o lastro dado pela Constituição de 1988, permite que a educação infantil seja tratada do ponto de vista da política pública. Isso não é só uma questão de termos. Isso garantiu a expansão, além de uma concepção de educação infantil como direito, como educação, isso garantiu um atendimento, uma inclusão de milhares de crianças na faixa etária dos 0 aos 5 anos. O ensino médio, que na época foi considerado como de progressiva universalização por meio de uma emenda constitucional, ele hoje é obrigatório, e a Constituição também permitiu que posteriormente, a partir de 1996, fossem estruturadas mudanças que permitiram se instituir importantes políticas públicas de financiamento que foram criadas a partir do mecanismo da vinculação, em que se subvinculou recursos. A primeira delas foi o Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que foi fundamental para que o país universalizasse o acesso ao ensino fundamental, melhorasse as condições das nossas escolas públicas de ensino fundamental e a remuneração dos profissionais do magistério. O Fundef foi substituído a partir de 2006, aliás, pelo Fundeb. Então, todas essas duas políticas, Fundef e Fundeb, elas foram criadas a partir de alterações na Constituição que se dão por meio dos mecanismos de subvinculação, ou seja, subvinculação de um recurso que já é vinculado constitucionalmente. Nestas 3 décadas, a Constituição já recebeu mais de 106 emendas. Essas emendas, no geral, elas não alteram o cerne da Constituição. Até porque a própria Constituição, ao permitir ser reformada, ser alterada, ela destaca que alguns dispositivos constituem cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser alterados. Mas as mudanças mais que alteraram a ordem constitucional, sobretudo esses direitos, elas se deram com a emenda constitucional número 95, que durante a sua tramitação ficou conhecida como PEC da morte, PEC do fim do mundo. Por quê? Porque ela acaba com esse mecanismo que é fundamental para garantir os direitos sociais, que é o mecanismo da vinculação de recursos. Ao congelar o orçamento público, ao estabelecer um teto, ela acaba com esses mecanismos e ela compromete gravemente a garantia desses direitos. Mas em que pese esses retrocessos dos últimos anos, não é com autoritarismo que nós vamos melhorar a nossa situação. A saída é pela Constituição e nunca fora da Constituição. Se essa Constituição não está trazendo o país que nós queremos, que nós pactuamos, vamos lutar, vamos nos organizar e vamos melhorar dentro daquilo que a Constituição estabelece. Foi um prazer ter vocês aqui, eu agradeço e espero vocês na próxima aula.